Meus amores, vamos lá para mais uma aula que eu gosto muito, né? Que é onde eu falo sobre a estrutura da fibra. Quais são os principais problemas, né? Os erros mais cometidos e que vai, assim, atrapalhar muito vocês na construção, né? Alguns fatores aí que vocês não observam também, tá? Vou falar aqui primeiro sobre a minha aplicação da fibra. Tá? Sempre que eu vou aplicar minha fibra, o primeiro ponto que eu preciso analisar nessa unha, depois de ter feito todas aquelas correções que vocês viram anteriormente, depois de ter feito a correção de leito, feito correção de unha ruída, né? O que eu vou observar após isso? Van, aqui tá minha unha, já fiz todas as correções e aí eu vou observar o quê? Onde é o ponto zero dessa cliente? É pelo ponto zero que eu vou identificar a altura que a minha fibra precisa ser aplicada, tá? Sempre eu aplico a minha fibra certa, né, com essa unha, simétrica com essa unha. Então, ela sempre vai estar vindo reta nas minhas laterais, tá bom? Eu nunca vou aplicar ela em leque. Quanto mais eu aplico ela em leque, mais problema eu tenho, mais dificuldade eu tenho no meu acabamento, mais tempo eu vou gastar no meu acabamento, mais chance de perder a simetria eu tenho, tá bom? Então, primeiro ponto é observar ponto zero. O ponto zero é onde inicia a borda, né, da nossa unha, aquela parte que nós cortamos. Então, algumas unhas podem ser assim, ó, tá? Que são unhas assimétricas, um ponto zero mais alto e o outro mais baixo. É o final da nossa parede lateral e o início da borda livre, tá vendo, ó? Então, aqui é onde acaba a prega da lateral e inicia a borda livre. Eu sempre vou levar em consideração o ponto zero mais alto, tá? Então, vocês vão ver que não tem uma regra para aplicação de fibra. Tem clientes que tem o ponto zero bem aqui, dos dois lados. Então, a minha fibra já vai poder ser aplicada bem aqui. Tem outras que tem o ponto zero bem alto, então vou ter que aplicar de 1 a 2 milímetros acima. Tem clientes que tem aquela borda infinita, né, que é a que vem assim, ó, que vem até aqui em cima, que não tem prega lateral. E aí, o que eu preciso fazer? Aplicar a minha fibra acima da prega lateral. Então, nesse caso da borda infinita, é a única que eu vou trazer a minha fibra até aqui em cima, tá? Porque eu preciso trazer a minha fibra pra mim corrigir essa falta que tem aqui, ó, tá? De unha pra mim ter uma unha simétrica, uma unha bonita. Então, sempre, 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 depois de ter avaliado essa unha, se ela tem um crescimento pra cima, pra baixo, ruída, é analisar o ponto zero pra identificar a altura que vai ser colocada a sua fibra, certo? Então, identifiquei a altura, vou fazer outro desenho aqui pra vocês. Eu identifiquei aqui a altura do ponto zero. Como que vai ser feita, então, a aplicação da minha fibra? Eu vou colocar sempre a minha fibra reta na parede lateral. E sempre o final dela... Deixa eu fazer esse desenho mais certinho. Sempre o final dessa ponta, eu levo em consideração a senoide. O que é a senoide, Van? Eu vou dividir aqui essa unha ao meio, tá? Pra mim dividir ao meio, eu levo em consideração o centro da falange, tá? Que é esse ossinho que nós temos aqui, ó. Então, aqui eu tenho o centro da minha falange, tá? Aqui eu tenho o centro da minha unha. Eu preciso dividir, então, a minha fibra metade pra cá na minha aplicação, né? E aí, pra mim levar em consideração, pra mim ter uma unha simétrica, eu não olho essa parede lateral. Eu trago a minha fibra acima do ponto zero, faço a aplicação aqui, mas vamos supor, se a minha ponta vai ser aqui, o que eu vou olhar pra mim ter simetria não é essa parede lateral. Porque principalmente para aquelas clientes que têm essa unha larga, o ponto que eu preciso analisar é meio da falange e senoide direita e senoide esquerda. O que é a senoide direita e senoide esquerda? É o final da minha linha lateral, início da curvinha C aqui, ó, tá? Então, o início da área de cutícula. Eu vou ter aqui, ó, metade, metade, tá vendo? Então, a minha fibra precisa estar no centro, dividindo metade pra cá, metade pra cá. Eu vou fazer a aplicação da minha fibra aqui
E a minha ponta final tem que estar batendo com a senoide direita e a senoide esquerda. Vocês vão ver muito isso durante os meus vídeos. Então, é interessante que vocês entendam o que é esses pontos. São os pontos que vocês vão analisar também na unha das suas clientes. Eu vou deixar uma imagem logo depois desse vídeo, uma imagem, tá? De uma unha que eu fiz e que eu deixei tudo isso daqui certinho organizado. Então, aqui eu tenho falange, aqui eu tenho senoide direita e senoide esquerda. O final sempre da aplicação da minha fibra tem que estar batendo com isso daqui, ó. Então, vamos pôr uma linha aqui reta, imaginária, ó. Aqui e aqui, ó. Então, vamos imaginar uma linha aqui reta. Se eu aplico a minha fibra aqui, a ponta dela tem que terminar aqui. Então, vocês vão perceber que às vezes, nem sempre a minha fibra vai ficar assim retinha. Às vezes eu coloco ela um pouquinho afunilada. Então, ó, ela vai bater aqui e eu vou trazer ela, ó, até esse finalzinho aqui, ó. Quando eu fizer a minha curvatura, o que vai acontecer? Essa parte aqui, ó, que vocês estão vendo, que tá mais larga, ela vai fechar. Quando eu curvar essa unha, eu vou ter uma unha simétrica. Ela vai fazer isso daqui, ó. Ela vai encaixar. E tudo isso daqui que vocês estão vendo aqui vai pra dentro. Então, aqui não tem lixamento. E esse produto vai entrar, ele vai dobrar. Quando a gente faz a curvatura, a gente não curva somente ponta. Eu não estou curvando somente isso daqui, ó, tá? Eu estou curvando todo esse leito. Então, tudo isso daqui, o meu olho vai ver reto. Tá? Então, vocês vão sempre analisar esses pontos que eu estou falando pra vocês. Falange, senoide direita, senoide esquerda e aplicação da fibra acima do ponto zero, descendo ela, seguindo essa linha aqui, ó. É por essa linha aqui que nós temos simetria, gente. Nunca a gente se baseia pela ponta, nunca, jamais se baseia por essa lateral. Tá, vou dar um exemplo aqui pra vocês de uma unha, que é aquela unha no formato pera, tá? Se eu tenho uma unha assim, ó, que tá aqui no formato pera, ela é assim, ó. Provavelmente vocês já pegaram unha assim e tiveram muita dificuldade pra fazer a aplicação. O que eu preciso fazer? Identificar o ponto zero, aplicar a minha fibra, tá? Geralmente essas unhas que são abertas aqui na ponta, elas têm o ponto zero mais baixo. Então, eu faço a minha aplicação aqui, tá? Daqui pra baixo. E olha aqui, ó, falange. Vamos por aqui, senoide direita, senoide esquerda. Observem como, ó, que ela vai vir retinha. Vou aplicar, a ponta da minha fibra vai ter que bater com esses dois pontos aqui, ó. Então, ó, vou trazer, vamos imaginar até aqui embaixo. Eu vou fazendo essas linhas porque isso daqui, gente, vocês vão entender muito bem na prática, tá? Nós vamos vir, ó, e eu vou trazer a minha fibra precisa vir até o canto, só que eu vou trazendo ela assim, ó, pra bater aqui com o final da minha senoide, ó. E aí, quando eu curvar essa unha, quando eu fizer a minha curvatura, automaticamente isso daqui fecha. Então, eu aplico ela e fecho ponta, tá? Eu sempre aplico aqui e fecho ponta. A minha curvatura aqui vai ficar certinha, ó, tá? Não é aquela curvatura extremamente acentuada, não. Vai ser uma curvatura natural. Mas quando eu curvar e eu pinçar, tudo isso daqui fecha. Aqui é claro, né, que ficou exagerado, mas tudo isso daqui vai fechar. E quando eu fechar, eu vou ter isso daqui, ó, pra baixo. Quando eu olhar, eu só vou conseguir ver isso daqui, esse ponto aqui, quando eu olhar de lado, tá? Então, olhando de frente, eu não vejo esse ponto aqui, ó, tá? Isso daqui tudo dobra, fecha. E aí, a minha unha, eu só vou conseguir ver quando eu estiver olhando ela assim, ó, de lado, certo? Porque tudo isso daqui, ó, todo esse ponto aqui que vocês estão vendo, vai virar isso daqui, ó, tá? Vai virar parede lateral.
e aí o nosso olho não consegue identificar esse tipo de problema, tá? Essa unha aqui, ela casa muito bem também com a almond, tá? Ou a bailarina. Então, sempre unhas largas na ponta, ela vai casar muito mais com os formatos que são afunilados na ponta, certo? Identificamos isso, nós vamos falar agora sobre a estrutura, tá? A estrutura da fibra, né? Geralmente, os maiores problemas que nós temos são de trincas, nesse sentido aqui, ó. São as quebras nesse sentido. Porque vocês trabalham com esse tipo de curvatura. Muito produto em cima, pouco produto embaixo e com laterais muito finas, tá vendo? Então, vocês têm aquela impressão, né? Vocês pensam que o que dá resistência é esse produto aqui em cima. Sendo que, na realidade, a sua resistência vai vir de baixo. Principalmente na fibra de vidro, tá? O que acontece? Quando eu trabalho dessa forma, sem fazer uma estrutura por baixo, trabalhando com produto aqui em cima, é a mesma coisa de eu ter isso daqui, ó. Vou fazer uma demonstraçãozinha aqui que eu faço em dias de cursos presenciais. Ó, uma curvatura extremamente acentuada, pouco produto nas laterais, muito produto na parte de cima. Quando a minha cliente pressiona essa unha, ela dobra, ela fecha, ela trinca. Então, ó, produto em cima, sem produto embaixo, a unha quebra. Ela fica flexível, tá? Ela não tem estrutura nenhuma, então ela vai fazer isso daqui. E é onde vai acontecer esse tipo aqui de quebra, tá? Quando eu trabalho com uma estrutura assim, ó, vocês estão vendo que a minha quantidade de produto é a mesma de uma lateral a outra. E a minha curvatura é uma curvatura natural, é uma curvatura que acompanha a estrutura da minha cliente, tá? O que acontece? Eu tô trabalhando com a minha curvatura e aí por baixo eu tenho o produto. Quando eu coloco o meu produto aqui, ó, o que acontece? Eu tenho como se fosse uma ponte entre essa lateral e essa lateral. Se eu pressionar, essa unha não vai quebrar, tá? Então, a estrutura não é por cima, a estrutura ela é por baixo, ó. Olha aqui, ó, ela vai vir de uma lateral a outra, tá? E o ponto que vai ficar mais forte nessa unha vai ser bem no centro. Quando eu pressionar, ó, não dobra, não quebra, tá? Como assim, Van? Como que é essa estrutura? O que que você tá falando? Não tô entendendo nada do que você tá falando. A nossa fibra de vidro, ela é um molde superior, tá? Olha, vocês vão entender muito bem isso daqui, ó. Quando eu trabalho com a minha fibra de vidro, ela é um molde superior. Então, aqui eu tenho a minha unha natural. Eu venho com a minha fibra e coloco ela por cima da minha unha, certo? Se eu vier somente com o produto aqui... Gente, eu tô falando alto porque aqui tá chovendo, tá? Pra que fique bem claro pra vocês. Se eu vier somente com o produto aqui, eu não tenho estrutura embaixo, tá vendo? Todo esse ponto aqui tá fraco, não tem estrutura, porque a minha fibra vai por cima. Quando eu curvar, ela quebra. Na fibra de vidro, o que eu preciso fazer? Eu tenho que pôr a fibra. Eu venho com aquele pincel fino de gel, de fazer o ponto de tensão que vocês viram. Eu pego uma bolinha de gel e eu deposito bem nesse ponto e arrasto pra ponta. Então, aqui, ó, eu estou criando a minha estrutura por baixo. Quando a minha cliente pressionar, ela não vai quebrar. Observem que não é produto no dedo, tá? É produto entre a unha e a borda livre, certo? Aqui eu fiz a minha estrutura. Pode apertar, tentar, que não vai conseguir quebrar. Faço a curvatura e essa unha aqui está estruturada. O que conta é essa estrutura por baixo e não por cima. Tá? Vou dar aqui um exemplo, gente, da unha que é feita no molde. Deixa eu ver se assim, eu vou virar meu papel aqui. A unha que é feita no molde, naquele moldezinho de papel.
Quando eu aplico o meu molde vai por baixo. Então, ó, aqui eu tenho a unha natural. A unha no molde, o molde encaixa por baixo e faz assim no dedo, certo? Quando eu ponho o meu produto, olha o ponto que tá pegando o gel pra fazer a ponta, ó. Tudo isso daqui, ó. Que é exatamente o que eu estou fazendo na minha fibra, tá vendo? O molde vem por baixo, faz a estrutura e depois coloca produto por cima, ó. Então, comecem, gente, a analisar esses pontos, ó. Olha aqui como ficaria uma unha no molde, ó. Tá vendo? Estrutura por baixo. Então, é simplesmente isso daqui que nós estamos fazendo na fibra. Quando eu coloco a minha fibra, ela vai por cima. Ela é um molde superior, ó. Vou fazer mais uma vez para vocês entenderem. Fibra é molde superior. Se eu estruturar somente por cima, ela quebra. Eu tenho que estruturar embaixo e trazer pra frente. Vocês vão ver eu tratando dessa forma, ó. Vamos transformar a escadinha em rampinha. Eu preciso rampar, tá? Eu preciso deixar essa parte de baixo rampada, tá? Porque aí você não vai ter esse tipo de problema com quebra, certo? Então, tudo isso daqui nós fazemos na aplicação. Depois no meu acabamento, se teve um excesso de gel, né? Se o gel escorreu, tudo isso a gente consegue corrigir, tá? Então é melhor que eu trabalhe com mais aqui embaixo e depois removo do que eu trabalhar com menos. Porque se eu trabalhar com menos produto aqui, ela vai quebrar, ela vai trincar, tá? Então vocês vão conseguir identificar tudo isso muito mais fácil quando eu estiver fazendo a aplicação. Porém, por aqui, vocês já estão entendendo o que é feito. Então, aqui é a minha estrutura na fibra, tá? A gente precisa começar a analisar por esse lado. A fibra, ela é um molde superior, então, automaticamente, eu tenho que trazer produto pro lado de baixo, tá? Não é produto em cima que vai dar resistência nessa unha, certo? Então, aqui, dessa forma, ó, nós estamos estruturando. Vocês estão vendo esse ponto, ó? Ó, estrutura por baixo, ó, unha natural, aplicação da fibra até ponta. Deposita produto entre unha natural e arrasta pra ponta. Eu preciso ter essa parte de baixo rampada. Sempre rampada, tá? Não é somente colocar o produto também. Eu não posso só pôr... Eu não posso somente pôr o produto e largar ele aqui. Por que que muitas meninas falam assim, na hora de dar o acabamento, a minha broca tem que estar inclinada para não tirar a estrutura da unha? Olha aqui, ó, olha o inclinamento da minha broca, tá vendo? Automaticamente, o que que eu tô fazendo aqui? Eu tô fazendo um afinamento de ponta sem tirar a estrutura. Só que muitas vezes vocês nem fizeram a estrutura por baixo. O que que vocês estão tirando? Não estão tirando porque nem fez, tá? Olha só, aqui tá a forma correta, tá? Eu apliquei produto, estruturei pra ponta. Quando eu dou o meu acabamento, eu vou permanecer com a minha broca nesse ângulo. Por isso que as meninas vêm e falam assim, olha, eu não posso pôr a broca assim, ó. Mas por que que eu não posso pôr minha broca reta? Né? Por quê? Porque vai tirar a estrutura. Mas que estrutura, sendo que vocês nem construíram ela, tá? Então, constrói a estrutura e depois permanece com a broca para afinamento de ponta no mesmo ângulo, tá? Se eu trabalhar com a minha broca assim, aí sim eu vou estar tirando a estrutura, tá vendo, ó? Vou até tirar aqui a ponta da minha caneta para vocês entenderem, ó. Broquinha reta vai comer bem aonde eu fiz a minha estrutura. Broquinha inclinada vai manter a minha estrutura. Muitas vezes vocês vêm, fazem a aplicação incorreta, que seria isso daqui, ó. Então, isso daqui, gente, é a fórmula mágica, tá? Pra fibra. Vocês fazem uma aplicação assim. Ou então só vem e deposita o produto aqui sem rampar ele e deixa assim. E aí quer que a unha tenha estrutura. Não tem. E aqui, se você fizer o seu acabamento assim, você não tá tirando estrutura, porque você nem construiu a sua estrutura. A maioria dos problemas de quebra é esse. Vocês vão ver eu fazendo a estrutura. Gente, vamos pôr bolinha e fazer rampinha.
Então, sempre esse pôr bolinha e fazer rampinha é estruturar. Eu preciso de uma unha totalmente nivelada aqui por baixo, tá? Então, isso daqui é fazer estrutura de fibra. Eu nunca tive uma aula que me explicasse isso, tá? Isso daqui, essa explicação, dessa forma que eu estou mostrando para vocês, eu precisei analisar tudo que estava sendo feito. Vocês vão ver que até mesmo nas aulas onde eu vou inclinar o motor, tem os ângulos corretos. Vocês vão ver eu falando sobre inclinação motor no peito, que seria o meu motor deitado no ângulo de 0 graus. Inclinação motor agora, meninas, na garganta, que é a inclinação para fazer a minha curvatura aqui, ó, o afinamento, tá? Inclinação garganta, que é para fazer a área de cutícula. Quando eu quero fazer somente pontinha, que é o nosso último acabamento, vocês vão ver eu falar lá assim, ó, inclinação agora, motor no nariz, que seria a ponta do meu... Então, tudo isso foram formas que eu encontrei de vir passando para vocês, de como trabalhar, tá? Então, isso daqui é fazer a estrutura, e isso daqui é não remover a estrutura. Muitas meninas acham que é somente não remover, só que nunca construíram a estrutura de uma forma correta, tá bom? Vou deixar o vídeo para vocês lá no feed, já já eu volto com mais uma explicação. Ei, meninas, vamos